we fucking fight back. Pequenos detalhes. Então eu vejo que precisa o Abel, ele ficou muito marcado no Vasco quando passou como treinador por falas muito desconectadas da realidade. E aí já chega, o torcedor não vai sofrer mais. Com base em quê? Em qual argumento que ele diz? É só porque mudou a gestão? É isso que eu ia te perguntar. Você está falando da forma que não te agradou, tal, mas o conteúdo do que ele falou, o que você achou? Ele cita, por exemplo, a chegada do Barbieri. Para mim ainda é muito vago. Só, o treinador tem conteúdo. Qual o direcionamento? O Abel daqui a pouco vai ser cobrado por gestão. E ele faz parte desse processo. Chegou numa posição que é quase de um executivo. Então ele precisa dar respostas também mais embasadas. Como treinador, ele era cobrado por isso. E aí, qual a explicação para a derrota? Hoje foi lindo, mas perdemos. Esse tipo de explicação não vai contar mais. É uma nova era. Não colou, né? Nunca contou. Inclusive virou meme isso aí. Né? Pois é, então é preciso que o Vasco se atente para isso, até para esse tipo de mensagem, por exemplo, inicial. Faça ali um cenário legal, ou vai no CT para mostrar as instalações novas. Agora, ali, num container, então, o torcedor, quando vê isso, fica, caramba, olha, essa é a SAF. Então, eu sei que a gestão está começando agora, mas precisa se preocupar, como o Ronaldo se preocupou no Cruzeiro, com esses pequenos detalhes. Fernando Saraiva, sua análise, sua visão sobre o que disse o Abel. É o seguinte, quando a 777 estava para fechar o acordo com o Vasco, né, o representante dessa empresa disse que, ainda no Campeonato Carioca, que seria o último Flamengo e Vasco com essa diferença de investimento. Né? Aí o processo foi fechado, o Vasco consegue voltar à primeira divisão. E o que a gente viu mais, além disso? Em termos de contratação. Tá? A gente viu então o Abel indo para um cargo executivo e o Barbieri sendo contratado. O Abel é o mesmo que disse isso, que o Breyer lembrou, que numa derrota disse que foi lindo. Né? Quem é que pode garantir? O Abel não tem condição de garantir, ninguém tem condição de garantir que o torcedor do Vasco não vai mais sofrer. Então é o tipo de declaração que não se pode fazer, que não se deve fazer. O Abel tem que chegar e dizer que o trabalho está sendo feito, que a confiança é ver um Vasco forte em 2023, um Vasco lutando por grandes objetivos, voltando à elite do futebol, voltando a ser protagonista. Isso tudo você dá esperança para o torcedor, mas são desejos. Agora, garantir que o torcedor do Vasco não vai sofrer, eu fico pensando no torcedor do Vasco que nesse século, principalmente a partir do primeiro rebaixamento, meados dos anos 2000, só sofre com raros respiros. Então, assim, é um discurso vazio e, na minha avaliação, em termos de conteúdo, infeliz. Esteticamente também, acho que a Vasco TV tem que ter mais cuidado, sim, com o cenário, com o fundo e tal, porque realmente parece uma conversa com alguém que está na praia, por exemplo, né? Fernando Campos. Eu acho que tem o papel do Abel, né? Para quem não sabe, né? Um papel diferente. Ele é diretor técnico, ele vai ser o elo entre o vestiário e a direção. Vai ser um cara muito importante na conversa com o Brax, na conversa com o Barbieri, no mercado, né? Então, assim, mais ou menos Barbieri, cuida do campo e bola, cuida da parte tática, faz o time jogar aqui, vou ser o cara que vou resolver aqui, né? Em algo que ele era bom, né? Na gestão no vestiário. Tem problema, eu vou resolver. E vai ser também esse elo com a direção. O que eu acho da situação do Vasco você não vai resolver 20 anos de amadorismo, 20 anos de destruição, 20 anos de sofrimento em 6 meses. Óbvio que eu acho que ele não precisava ter falado essa frase, mas eu enxergo como um otimismo, né? Não vejo uma maldade, assim, uma palavra otimista para o torcedor, uma esperança. Eu acho que de fato a gente já tem um avanço hoje com a SAF, existe um avanço. Hoje o Vasco, por exemplo, está muito próximo de contratar o vice-artilheiro do Brasileiro gastando mais de 10 milhões de reais. Isso era impensável até o ano passado. Impensável. Ou nos últimos não sei quantos anos, hoje, 10, 15, exato, sim. talvez. Hoje o Vasco ele tem a capacidade de não atrasar salário.
E isso até pouco tempo era manchete. 2, 3 meses, salário atrasado, isso é um recado para o mercado. Acho que hoje o Vasco, de fato, ele tem uma capacidade financeira maior. Concordo com o Fernando, o Josh, né, o Josh Wander, né, que é o mandatário da 777, ele dá uma declaração que ela não vai ser confirmada no curto prazo. De comparação com o Flamengo, que hoje está no topo. Te interrompendo rapidinho, desculpe. Esses tipos de declarações, eles são muito fortes. Populista, né? O Vasco nunca mais vai jogar contra o Flamengo Em desvantagem orçamentária. desvantagem de grana. Sim. O torcedor guarda isso E lute. vai cobrar. A frase do Abel, que a gente viu agora há pouco, do Abel Braga: o torcedor do Vasco não vai mais sofrer. Aí toma um sarrafo pro Madureira no campeonato estadual, o torcedor fica como? Aí você pode até questionar: o que é não sofrer pro torcedor do Vasco? E sabe O que é não sofrer pro torcedor do Vasco? O torcedor do Vasco, com a chegada da SAF, grana, ele pensa assim: dinheiro, investimento, organização, não pensa em tudo isso? Fim da bagunça, fim de salário atrasado, e o Vasco vai ser gigante de novo. É isso que pensa o torcedor do Vasco. Vai ser gigante no campo. Ele nunca deixou de ser gigante. Pelo tamanho de sua torcida, pela história, por tudo que o Vasco tem. No campo, ele não foi gigante. Foi nada gigante nos últimos anos. Nem um pouco. Sendo rebaixado toda hora, ficando 2 anos na Série B. O que o torcedor quer, para não sofrer mais, é que o Vasco volte a disputar títulos. E é que cumpra o que disse lá o dirigente, que jogue de igual para igual com o Flamengo, em termos de time, de organização, de grana, de investimento, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro. Não é isso? Sim, então eles têm que cumprir isso. E eu acho que tá certo. Eu acho que essas frases, né, essas manchetes, elas trazem até um pouco do que foi o Eurico, né? De muita bravata e que não conseguia cumprir. Não estou comparando o Vasco atual SAF com o Vasco associativo. Acho que a gente já tem um avanço claro. Eu já citei aqui alguns exemplos. Capacidade maior de investimento, né? A própria 777 tentando modificar a estrutura do Vasco, já modificou o campo de treinamento, assim. É um Eu processo... vejo você mais otimista, por exemplo, em relação ao pensamento do Mas Grêmio. eu acho que tem que ter esse otimismo porque já existe um avanço. E o torcedor ele tem que ter paciência, gera expectativa. O torcedor do Vasco é um torcedor machucado, carente, mas não vai ser da noite pro dia que esse time vai virar uma potência. E acho que essa comparação com o Flamengo, né, é uma comparação irreal, que não faz bem pro Vasco, traz um peso pro Vasco. Porque o Vasco, para caminhar até ter o patamar... O Flamengo demorou para chegar Demorou, aí, né? do Flamengo, do Que Palmeiras... amassar o barro que o Flamengo Demora, amassou, né? professor, demora. Agora, Fernando, não dá para ser otimista sem criar grandes expectativas. Claro. Porque a gente está falando de um esquema profissional, né? É uma proposta profissional. Uma proposta profissional poderia, por exemplo, analisar os recentes discursos do Cruzeiro e do Botafogo. Ver o que deu certo, ver o que deu errado. Não vamos repetir não vamos cair na mesma esparrela de alguns discursos, porque isso fica. Essa história de que nunca mais ia entrar em desvantagem financeira em relação ao Flamengo foi dita há um tempo atrás, a gente lembra disso até agora. E o Abel... Mas eu acho que isso aí foi dito o quê? Menos de um ano atrás, não é? Então, mas estamos... Não é tanto tempo. Mas fica, Então, né? mas o cara falar isso, Foi no professor, Carioca, desculpa, fica. quero que você conclua o seu... O cara falar isso, ele tem que contratar jogadores, então, do nível do Gabigol, do Arrascaeta, do Davi Luiz, do Vidal, do Felipe Luiz. Como que o Vasco, de uma... Não é? E não vai acontecer isso Mas agora. Vai mas acontecer do dia pra noite isso no Vasco? Não. Aquele é um caso que eu acho que é até mais grave, porque veio da boca de quem não devia falar. Agora o Abel, todo mundo sabe o que é o Abel. O Abel não é propriamente esse gerenciador profissional que a gente está falando. Ele é um técnico muito empírico, é um ex-jogador, é um técnico até no discurso. Não tem sido feliz no discurso nas últimas passagens por clubes. No Flamengo, por exemplo, ele falou coisas que vai desde a beleza do estádio do Inter até a derrota que é normal. Então aí me parece também uma inadequação do Abel em relação ao cargo que estão pedindo dele. Ou ele se adequa um pouco mais a essa figura, que é o que o Brenner falou. Quando vierem as derrotas, quando vierem os problemas, ele não pode vir com essa conversinha de boleto. E é uma novidade para ele também. Ele tem que se adequar mais a esse esquema profissional. Nós sabemos que o meio é a mensagem. Então, precisa, de fato, repaginar para que o torcedor bata o olho e fala, caramba, é outro clube. E essa imagem aí do Abel lembra o gabinete antigo do Eurico Miranda. O Eurico Miranda tinha um gabinete parecido aí, sentava lá com charutão... Cara, E a
gente sabe E é um também... tempo que o Abel viveu no Vasco, então é preciso passar uma mensagem de confiança na prática. Até agora, a 777 é mais PowerPoint do que prática. Olha aqui como vai ficar os projetos. Eu sei que é uma fase de planejamento, de estruturação, mas é muito gogó, e o torcedor do Vasco espera ações que ele possa ver, de fato, um caminho de mudança. O torcedor do Vasco tinha uma expectativa de um departamento de futebol com uma estrutura muito diferente, e de repente vem o Abel Braga, que é uma figura que remete a tempos muito complicados, que o torcedor quer esquecer, mesmo que em outra função. Para mim é um modelo que soa muito amador, que é de acreditar nessa figura do paizão, do amigo, do parceiro que ali na hora difícil vai chegar, fazer um carinho no jogador. A gente sabe que relações humanas são importantes no futebol, mas esse modelo por aqui é muito paternalista. A gente